Fala aí, galerinha de casa, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, eu sei que eu ando meio sumido, eu sei que faz tempo que a gente não tem vídeo aqui no canal, porém, eu resolvi trazer um vídeo aqui hoje pra vocês. Então, vamos estar começando esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E hoje, galerinha, eu vou estar dando aqui a minha opinião sincera sobre todos os lançadores do Brawl Stars, galerinha. Meio que no Brawl Stars a gente tem vários lançadores, que no caso, aqui dentro do jogo, eles são considerados como detonadores, né? Mas geralmente eles são lançadores aqui. Esses lançadores, brawlers lançadores, meio que eles atacam por cima e por cima de paredes, muros, obstáculos, e conseguem meio que atacar os inimigos de uma forma mais fácil, né? Entre aspas. Porém, meio que a gente vai estar ranqueando aqui todos os lançadores do jogo do Brawl Stars até agora, né? Tipo, porque pode ser que lancem novos e tudo mais. Eu sei que a gente já tá no Brawl Talk de Stranger Things. Vou fazer um vídeo melhor sobre essa atualização depois de amanhã, porque amanhã a gente vai ter um vídeo da Gigi. Mas, continuando, meio que eu vou estar ranqueando e dando a minha opinião sincera sobre todos os detonadores aqui do jogo, galera. Que no caso são brawlers que conseguem atacar por cima os seus inimigos. Vai ser do pior até o melhor, mas lembrando que é a minha opinião. Se você tiver a sua opinião, você pode colocar aí nos comentários e tudo mais. Mas lembrando que é meio que pro gosto pessoal, qual mais gosto e qual eu mais não gosto de jogar e tudo mais. Meio que por modo de jogo, né? Não é por história e tudo mais. Então, vamos começar aqui esse desafio, né? Vamos estar ranqueando aqui todos os lançadores. Já deixa o like, se inscreve no canal. E agora, bora começar esse vídeo aqui falando de todos eles. Bom, galerinha, e em oitavo e último lugar, a gente tem, infelizmente, o Tiki, galerinha. Exatamente, o Tiki é um lançador, porém, meio que eu vou ter que estar deixando ele aqui em último lugar, galerinha. Calma, pra você que gosta do Tiki e acha que ele é um lançador bom e tudo mais. Bom, galerinha, essa é a minha opinião. E na minha opinião, ele é um brawler que não é muito bom, porque eu não sei jogar muito bem com ele, galerinha. Na minha opinião, é um pouco difícil de acertar os projéteis dele. Por mais que você acerte, eu não sou muito bom, muito fã de lançadores, né? Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. E eu não gosto muito de jogar contra os lançadores aqui dentro do jogo, né? Pra mim, eles são uma classe bem estranha. Não só estranho, como vocês conseguem ver que eu não me dou muito bem com essa classe. Eu não gosto muito de jogar com os lançadores, porque eu acho que cada lançador é bem difícil de estar meio que jogando contra, galera. Porque muito difícil de estar se defendendo contra os inimigos. É difícil de estar enfrentando eles. É meio que uma classe assim que eu não gosto muito de jogar. E meio que, na minha opinião, ela não presta, né? Bom, mas continuando a falar sobre o Tiki tá aqui, galerinha, porque ele é simplesmente um brawler com pouca vida. Isso, se ele fosse um lançador que tivesse mais vida, provavelmente ele estaria na frente aqui. Sem contar que o ataque dele é um ataque que, por mais que você consiga acertar ali algumas vezes as bombinhas, é um ataque bem difícil de acertar. E comparado aos outros lançadores, eu acho que ele vai estar sendo o pior aqui da lista, porque existem outros lançadores que são muito melhores do que ele, na minha opinião. Então, meio que ele vai estar ficando aqui em oitavo lugar da nossa lista. Infelizmente, ele é um lançador que não é muito bom. Sem contar que a gente pode falar da super dele também, né, galera? A super do Tiki é uma super para defesa. Os seus acessórios... tem um acessório que é para ataque, mas o acessório preferencial para ele é o acessório de defesa e tudo mais. Então, meio que ele acaba se tornando um brawler quase inutilizável, sei lá. Não gosto muito de jogar com ele porque eu acho que é bem difícil aí de estar enfrentando outros inimigos com o Tiki. Então meio que ele é muito vulnerável. E ele acaba ficando aqui na nossa lista, em oitavo lugar. Agora, pessoal, a gente vai estar falando de um personagem que incrivelmente eu não tenho, que no caso é o Sprout. Eu não tenho o Sprout, porém, dentro do jogo a gente consegue testar como seria jogar uma partida real com ele. E bom, galerinha, na minha opinião, o Sprout ele não é muito bom, galerinha. Bom, na verdade, o Sprout é um lançador que eu gostaria muito de jogar, com certeza, galerinha. Eu acho ele um brawler muito bom, que consegue causar muito dano aí contra seus inimigos, né? Acertar ali as sementes consegue ser muito bom. Porém, na minha opinião, galerinha, além dele ser um personagem com pouca vida, ele tem uma fraqueza, que no caso é a aproximação. Se um Edgar se aproximar dele, por exemplo, um
um Barley ou, sei lá, talvez um Barry consigam meio que, por mais que eles provavelmente sejam eliminados, eles conseguem ter uma chance de eliminar ali o Edgar, conseguem causar bastante dano nele, por mais que eles sejam derrotados. Agora o Sprout, galerinha, não. O ataque do Sprout não serve para ser um ataque de perto, ou seja, se os inimigos rusharem você, não vai ter como você escapar, galera. Você meio que ele precisa de distância dos inimigos, além de que ele precisa também de uma coisa bem necessária para o ataque dele, que no caso são as paredes, galera. As paredes ajudam muito o Sprout a conseguir acertar os seus ataques melhores, já que meio que eles conseguem bater nas paredes e em outras direções, e meio que é necessário que ele tenha algumas paredes aí, porque os ataques conseguem ser prolongados com paredes, né? Então meio que é bem complicado jogar de Sprout em mapas abertos, já que além dele precisar das paredes, ele tem um alcance curto. E meio que é isso, galerinha. Simplesmente a aproximação, a falta de parede e o dano e a vida baixa, meio que ele acaba se tornando um brawler que eu não gosto muito de utilizar, né? Claro, se eu ganhar ele, eu com certeza vou jogar bastante com ele. Porém, ele não é um brawler muito bom assim pra estar utilizando, na minha opinião, e fica em 7º lugar. E agora, galerinha, a gente vai estar chegando aqui com um lançador que, na verdade, é muito bom, que é o Grom. As coisas a partir daqui, ele tá em 6º lugar, tá em 6º lugar. Porém, galerinha, eu queria muito colocar o Grom em uma colocação mais alta, porque eu gosto muito dele. Eu acho ele um brawler bem divertido de jogar, porém, eu vou ter que estar colocando aqui a real, galerinha. Primeiramente, a taxa de recarga dele é um pouco alta para ele, meio que o ataque às vezes pode ser um pouquinho difícil de acertar, diferente de outros brawlers, como por exemplo Dynamite, Barry, Barley. O ataque dele tem uma mecânica que pode ser um pouco difícil de acertar os inimigos, porém eu gosto bastante de jogar com ele, galera. Ele é bem divertido de jogar, eu acho ele um ótimo brawler. Porém, ele vai estar ficando aqui, galera, em 6º lugar. Infelizmente, o Grom está aqui. Bom, o ataque principal do Grom não tem muito o que dizer, galera. Não tem muito o que dizer. É muito bom o ataque dele. Porém, é isso. Na minha opinião, o Grom não tem muito dano e muita vida para cuidar de outros brawlers que consigam cauterar eles. Brawlers como, por exemplo, assassinos, como o Edgar, o Corvo. Esses brawlers meio que acabam conseguindo cauterar bastante o Grom, como também outros brawlers, como por exemplo, brawlers que causam muito dano, galerinha. Muito dano é um problema aí pro Grom, e ele acaba se tornando alguém muito fácil de se cauterar. E ele não tem cura, ele não tem nada que consiga ajudar ele numa batalha contra outro brawler inimigo que consiga cauterar ele. Então ele acaba se tornando um brawler que, infelizmente, por mais que ele seja um brawler muito bom, é meio fácil e difícil. É fácil e difícil ao mesmo tempo de acertar os ataques dele. Por mais que ele consiga ser um brawler bom dentro da partida e eliminar geral, ele acaba não ganhando de brawlers que tem muito dano. Então ele acaba sendo sobrecarregado e ele acaba ficando aqui em 6º lugar. Mas ele é um ótimo brawler, viu? E agora, em 5º lugar, nós finalmente chegamos no Barley, galerinha. Bom, agora que nós chegamos no Barley, ele foi um brawler bem citado até agora na lista, e a gente vai entender o porquê. Bom, galerinha, o Barley é um personagem muito bom. Vamos ter que estar concordando aqui. É bem fácil de acertar os ataques dele, porém, ele tá aqui em 5º lugar. Então, se ele é muito bom, por que ele tá aqui? E simplesmente eu acho que até dá pra ver na gameplay de fundo porque que ele tá em 5º lugar aqui da nossa lista, né, galerinha? Bom, o Barley é um lançador muito bom. O dano que ele consegue causar, comparado aos dos brawlers anteriores aqui, é muito alto. Ele consegue causar aí uns 3k de dano só em um projétil só. Acho que talvez até mais do que isso. Além de conseguir causar dano imediato. Jogou a poça, se o inimigo estiver na poça, ele já vai tomar o dano. Simplesmente o Barley é um ótimo brawler, porém, por que ele tá aqui tão embaixo, galerinha? Simplesmente é porque ele tem pouca vida, exatamente. O mesmo problema que o Tiki tem. Porém, diferente do Tiki, que é difícil de acertar os projéteis, o Barley consegue acertar os projéteis sem muita dificuldade. Porém, diferente do Tiki, meio que o Barley, ele também, na verdade, ele também tem o mesmo problema que o Tiki, galerinha. Pouca vida. Simplesmente a vida do Barley acaba não sendo
favorável a ele, por mais que ele seja um Brawler que cause muito dano. Ele é um Brawler que acaba sendo muito cauterado por outros Brawlers que causam muito dano, assim como o Grom. Porém, o ataque dele é bem mais fácil de acertar do que o do Grom. Então, meio que ele fica na frente do Grom, logicamente. Mas ele acaba se tornando um Brawler bem vulnerável também, por causa desse motivo aí que eu falei, né? Meio que ele tem pouca vida. Brawlers que causam muito dano conseguem cauterar ele muito bem. Então ele acaba se tornando um Brawler que não dá pra utilizar. Então meio que, infelizmente, ele acaba ficando aqui em quinto lugar. Porém, não é uma colocação tão ruim. Os outros Brawlers que vão vir a seguir podem ser que sejam melhor que ele. Podem ser que sejam melhor que ele. Porém, ele consegue estar se saindo muito bem em partidas. Então, eu gosto muito de jogar com ele. Por mais que eu não goste da classe de lançadores. Mas ele é um lançador que eu gosto de jogar porque foi um dos meus primeiros Brawlers e tudo mais. Além dele ser bem forte, né? Mas tem lançadores melhores na minha opinião. Então, vamos continuar essa lista. Agora, quase estreando o nosso top 3, nós temos no quarto lugar, temos o Dynamike, galerinha. Exatamente, o Dynamike conseguiu ficar na frente do Barley e na frente de todos os outros lançadores que eu falei. Porém, é claro que vai ter um motivo, né, galerinha? Bom, o Barley simplesmente é um ótimo lançador. Ok, a gente pode dizer que o Barley é um ótimo lançador. Ele consegue causar muito dano. Porém, o Dynamike tá na frente dele. E então, por quê? Eu vou explicar isso pra vocês. Simplesmente, o Dynamike tem um ataque que não é tão fácil de se acertar como o do Barley, já que diferente do Dynamike, o Barley consegue causar um dano imediato. Acertou a poça, já causou dano. Diferente do Dynamike, que ali as bombinhas dele tem um certo delay para explodir, né? Meio que elas primeiro caem e depois elas acabam explodindo. Então, meio que ele tem uma certa dificuldade aí e tudo mais. Mas é um ótimo Brawler, galerinha. É um bom Brawler. Por quê? Eu vou estar colocando ele na frente, galerinha, porque ele é um Brawler que causa muito dano. O dano do Dynamike é um dano bruto e muito bom. Se você souber jogar com ele, você consegue causar muito dano. Só nessas bombinhas aí, ó, na gameplay de fundo, eu consigo causar muito dano contra os inimigos. Isso é um fato. Simplesmente, eu consigo causar um dano bruto só acertando as minhas duas bombinhas ali. Porém, é claro, existem lançadores melhor que ele? Existem, com certeza. Então, meio que ele acaba ficando em quarto lugar. Mas ele tá no top 4, galerinha. Tudo isso por causa do dano. Simplesmente ele tem um dano incrivelmente alto. Isso a gente pode ter certeza. Porém, é um desafio jogar com ele. Por quê? A mesma coisa que o Grom e que o Barley. Ele não tem muita vida. Os lançadores não são lançadores, tipo, não são brawlers que tem muita vida. E eles acabam sendo cauterados por personagens que causam muito dano. Mas o Dynamike, diferente do Grom e do Barley, consegue causar um dano muito alto contra esses personagens que causam muito dano também. Então meio que ele é cauterado por personagens que causam muito dano, mas ele também causa muito dano. Então meio que ele cautera os personagens e ao mesmo tempo ele sofre com eles. Então diferente do Barley e do Grom, que não tem nenhuma vantagem, o Dynamike consegue ter vantagem, além dele ter um bom alcance, um acessório roubadíssimo, que se você acertar, você elimina o cara da partida. Então meio que é isso, galerinha. Ele é simplesmente um Brawler muito bom, que consegue estar sendo um Brawler perfeito na partida. Ele consegue estar causando muito dano e um Brawler que consegue counterar os próprios Brawlers que counteram ele. Então ele vai estar ficando aqui em quarto lugar, por mais que existem Brawlers melhores que ele, né? Então bora falar deles agora. E agora, abrindo o nosso top 3 de lançadores, temos Barry, galerinha. Exatamente. E eu sei que vocês podem, sei lá, falar: ah, mas o Barry, ele não é um lançador, ele é um suporte. E sim, galerinha, eu sei. Porém, vocês já viram o ataque principal dele? Bom, é um lançador, então meio que eu vou estar considerando ele como um lançador aqui dentro do jogo. Por mais que ele seja da classe suporte, ele é um cara que consegue atacar por cima, então eu vejo que eu vou estar considerando ele um lançador, galera. Vou ter que estar considerando ele aqui um lançador, por mais que ele seja da classe de suporte. Então, eu acho que vocês vão me entender, por que eu coloquei ele aqui. Mas, então, vamos estar falando do Barry.
por que que o Barry tá em terceiro lugar dessa lista? Tá certa essa lista mesmo? Será que ela tá certa? Simplesmente, galerinha, pelo fato de que ele é muito forte. Sim, a gente pode falar que o Barry é muito forte, porque por dois fatores, na minha opinião. Primeiro, simplesmente as poças do Barry, que é o ataque principal dele, ficam por muito tempo, né, no chão, sem acessórios, sem poder de estrela nenhum. As poças simplesmente ficam por um tempo gigantesco no chão, e isso acaba favorecendo ele, né, porque meio que você cria um tipo de tipo a super do Barry. O seu inimigo não vai querer passar por cima das poças que você fez, então meio que você cria uma parede ali, e o seu inimigo não vai querer passar por cima dessa parede, então meio que você consegue sobreviver contra ele. Porém, ele tá em terceiro lugar, não tá em mais alto, né, segundo ou primeiro, porque, claro, apenas um motivo: existem lançadores melhores, mas ele consegue estar sendo um ótimo brawler. A super dele cura muito, ele é um ótimo suporte, causa muito dano e com certeza é um personagem muito bom que eu gosto muito de utilizar, galera. Eu gosto muito de utilizar ele. E ele vai estar ficando aqui em terceiro lugar porque é um ótimo brawler suporte e causa muito dano, além de ser até um controle, né? E agora no top 2 nós temos Larry e Lauri. Exatamente, galerinha. Bom, depois aqui da gente falar de outros 6 lançadores, nós vamos ter que estar colocando aqui o Larry e o Lauri aqui em segundo lugar da nossa lista, galerinha. Por quê? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas o ataque dele pode ser que seja mais difícil de acertar do que o dos outros personagens que eu falei aqui, né? Dos outros lançadores. Mas ele consegue estar sendo um brawler muito bom. Por quê? Bom, primeiramente, ele não é um brawler muito bom sozinho. Então ele não consegue se sair muito bem em mapas que ele tá sozinho. Ou, por exemplo, no pique gemas, seus aliados morreram, você tá com todas as gemas. Ele não consegue se defender. Então isso acaba sendo um ponto negativo para ele não ficar em primeiro lugar. Porém, ele é um brawler que consegue causar muito dano. O dano dele é duplicado, né? O ataque dele é duplicado. Além de que você vai estar conseguindo acertar pelo menos um hit do seu ataque aí durante a partida, né, galerinha? Porque simplesmente o ataque dele é quase impossível de errar, né? Por mais que seja pouco difícil, assim, meio que dá pra conseguir estar acertando os ataques dele. Ele consegue estar causando muito dano e cauterando aí os personagens. E como vocês podem ver, eu consigo enfrentar personagens que geralmente me cauterariam dentro da partida. Eles seriam counters meu, porém eu consigo enfrentar eles com uma facilidade extrema, né, galera? Então, bem que como vocês podem ver, eu consigo jogar muito bem com o Larry e Lauri. Eles conseguem ser muito bons. O Lauri, que é a super do Larry, consegue estar defendendo ele, já que brawlers que tem um projétil só, que não atravessam os ataques, como por exemplo Leon, Piper, Maze, meio que simplesmente o Lauri consegue ser um tipo de barreira pra me ajudar a derrotar esses brawlers, já que simplesmente o Lauri vai ficar infernizando eles, não deixando eles recuperar a vida, enquanto eu ataco por trás dele, né? Então meio que simplesmente é muito bom. Eu gosto muito de jogar com o Larry e Lauri porque é uma gameplay satisfatória, além de que eles conseguem ser bons brawlers dentro da partida, né? Entre todos os lançadores, eu gosto muito de jogar com eles. E aqui eles ficam em segundo lugar na minha lista, galera. Eles conseguem cauterar até outros lançadores, assassinos, conseguem causar muito dano. E eles acabam ficando aqui, além deles conseguirem ter ajuda dupla, né? O Larry conseguir ter ajuda do Lauri ali para enfrentar os inimigos. Então, é um ponto positivo aí pro nosso querido Larry e pro nosso querido Lauri. Além de que eles conseguem ser brawlers fáceis de liberar, já que eles são épicos. Então dá pra liberar eles muito fácil, né? Na verdade, eu acho que eles são épicos mesmo. Dá pra liberar muito fácil eles. Além de que eles são brawlers incríveis pra estar se jogando, né? Então eu recomendo bastante estar utilizando eles, além deles ficarem em segundo lugar. Porém, tem uma lançadora que está na frente deles que eu adoraria ter muito. Vamos falar sobre o top 1 desse vídeo. E sim, galerinha, o top 1 desse vídeo vai ter que ser a Juju. Eu não sei se vocês já viram, porém, galerinha, eu já tinha feito uma tier list de lançadores, galerinha. Na verdade, acho que eu já tinha mesmo. E simplesmente a Juju ficou em primeiro lugar.
Agora, nessa lista de lançadores mais atual, simplesmente a Juju ficou em primeiro lugar. É impressionante como essa Brawler consegue me conquistar e consegue causar um dano incrível. Na minha opinião, a Juju consegue ser uma Brawler ótima para estar enfrentando os inimigos, já que simplesmente ela consegue andar na água. O ataque dela muda de acordo com o local que ela tá, então isso é um ponto positivo aí pra ela. Ela consegue estar causando muito dano na terra, consegue estar aumentando o alcance na grama e consegue andar sobre a água, além de deixar os inimigos lentos. Não tem o que falar sobre ela, galerinha. Simplesmente ela é uma Brawler incrível. Ela consegue ser muito útil dentro da partida, em grupo ou até mesmo sozinha. Ela consegue estar sendo muito boa se você pegar ali muitos Power Cubs e tudo mais, ou se preparar bastante, você consegue enfrentar os seus inimigos aí de boa. O super dela, que é o Grease, tem muita vida mesmo. Ele consegue estar sendo um cara muito chato, né? Uma torreta muito chata ali, que além de revelar onde os inimigos estão, ele causa muito dano e tem muita vida. Ela acaba se tornando incrível. Ela simplesmente é a top 1 desse vídeo dos lançadores. Na minha opinião, a melhor lançadora de todas. Por esse motivo, ela simplesmente é uma Brawler muito forte. Mas então, esse foi o vídeo, galerinha. Esse foi o meu ranking de 8º a 1º lugar de todos os lançadores do Brawl Stars atualmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês concordam com a minha lista aqui, mas é uma lista, na minha opinião. Pode ser que ela mude de vez em quando, às vezes, né? Depois de algumas atualizações, depois de um tempo, pode ser que ela mude. Mas, por agora, essa é a minha opinião sobre os lançadores. Porém, cada um de vocês tem a opinião de vocês. Não sei se vocês concordam com a minha ou se vocês não concordam, né? Deixa aí nos comentários e deixa o like e se inscreve no canal também, porque é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. E é claro, galerinha, eu vou estar fazendo vídeo amanhã sobre a Gigi, né? Que é a nova Brawler aí do trio da Juju, que chegou a Gigi, né? Tem a Juju e chegou a nova Brawler do trio da Juju, que é a Gigi. Olha aqui, a Gigi. Vou estar fazendo vídeo sobre ela, vou estar falando minha opinião, vou estar mostrando os ataques e tudo mais. E a gente vai estar tendo vídeo sobre ela amanhã, então. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, galerinha. Até amanhã com o próximo vídeo sobre a Gigi. Bye, bye!